Que nosso Senhor seja convosco nesse momento. Eu estou aqui mais uma vez para deixar 2 conselhos para você que está adoecendo. Às vezes acontece do cristão, esses conselhos aqui são dirigidos aos cristãos, aqueles que servem a Deus. O cristão às vezes adoece também, fica enfermo. E a pessoa sabe quando ela está adoecendo, quando ela está se enfermando. Quando o cristão, a pessoa que é de Deus, começa a sentir mal, sentir dores e vê que está ficando doente, qual a primeira coisa que o cristão tem que fazer? Primeira coisa, não procure os médicos primeiro. Primeiro, busque a Deus em oração. Muitos deixam para orar depois. Se sentem uma dor, um incômodo e percebem que estão ficando doentes, correm para os médicos, ao invés de irem orar. Meu amigo, minha amiga, eu sei que tem momentos que a pessoa sente uma dor repentina, muito forte, que a pessoa nem consegue orar, não é verdade? E nesses casos se corre para o hospital, é compreensível, mas acontece, às vezes a pessoa sofre um acidente, mas acontece que na maioria das vezes a pessoa começa a passar mal, começa a sentir algum incômodo e a pessoa consegue fazer uma oração, nem que seja uma breve oração de uns 2 minutos, dizer, ó Senhor, parece que eu estou adoecendo, eu estou passando mal, mas me socorre, me mostra o que fazer. Se a pessoa fizer pelo menos uma oração simples dessa, chamar por Deus, a pessoa já vai estar obedecendo este conselho aqui. Ela tem que chamar por Deus. E à medida que o tempo vai passando, ela deve tomar a segunda atitude. É o segundo conselho. Julgar a si mesmo. Examinar a sua memória para ver se não há algum pecado que precise ser consertado. Às vezes a pessoa está doente, mas a pessoa consegue raciocinar, não é verdade? Na maioria das vezes, a pessoa consegue raciocinar. Veja que lá em 1 Coríntios 11, 30, 31, diz assim, ó. 1 Coríntios 11, 30 e 31. O apóstolo Paulo estava falando de assuntos concernentes à Santa Ceia do Senhor. Ele diz assim, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. Ou seja, não era no mundo não, era dentro da igreja. E não tinha pouco não. Não eram poucos não, eram muitos. Fracos e doentes. E muitos que dormem, ou seja, muitos já haviam até partido. Estavam dormindo, estavam salvos, mas partiram por causa de um pecado. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aliás, julgar a si mesmo deveria ser todo dia, né? Nós temos que nos julgar nós mesmos, ver se nós estamos andando certo. Veja o que está escrito aqui no livro de Tiago, capítulo 5, 12 e 16. É muito importante esse trecho das Escrituras aqui. Isso aqui é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Isto aqui. O apóstolo Tiago diz assim, no versículo 12 do capítulo 5. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Um exemplo de cair em condenação é ficar doente. Se nós
somos falsos, mentimos, se nós prejudicamos um irmão, somos injustos com algum irmão na fé, pecamos contra Deus, podemos entrar numa condenação. E não é da vontade de Deus que nós venhamos entrar em juízo, em condenação, ficarmos doentes. Tanto é que ele vai dizer aqui, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Não está dizendo, chame os médicos rapidamente e se os médicos não resolverem, orem. Não. Está dizendo para chamar os presbíteros da igreja, os bispos, os pastores. E orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Obviamente que aqui está falando para os doentes que estão acamados, né? Porque tem muitas pessoas que estão doentes e elas podem ir até onde está o presbítero, receber uma oração, pedir uma oração. Mas existem aqueles que estão de cama e não conseguem nem se levantar. Então, nesses casos, os presbíteros devem ir lá fazer a oração, ungir com óleo. Aí diz assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, aqui está tratando do caso daqueles que estão doentes na igreja, que são salvos e adoeceram o seu corpo físico. E nós vemos aqui que o pecado pode levar o cristão a cair doente. E nós temos que orar, e nós temos que procurar um conserto. Quando diz aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros, isso é procurar o conserto. Por isso que está escrito aqui, julgue a si mesmo, examine a sua memória para ver se não há algum pecado que precise ser consertado. Esse é o segundo conselho. Agora eu pergunto, esse conselho não é um conselho de Deus? Meu irmão, minha irmã, eu estou apenas mostrando a palavra de Deus para o irmão, para a irmã. Não estou falando algo da minha cabeça, não estou falando algo da minha imaginação. E eu posso citar um exemplo aqui também do rei de Judá, o rei Asa, que era filho de Maaca, filha de Abisalão. Esse rei, ele reinou em Jerusalém, sobre Judá, 41 anos. O rei Asa, rei lá em Jerusalém. Se nós lermos aqui, em 1 Reis 15, 10 e 15, ao 15, esses 5 versículos do capítulo 15 de Reis, nós vamos ver que Asa, ele fez coisas boas. Olha as coisas boas que ele fez. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele tirou da terra os sodomitas. Ele removeu Maaca, que era sua própria mãe, de ser rainha. Por quê? Porque ela tinha feito um ídolo horrível, a Aserá, que era um deus falso, uma abominação contra o Deus de Israel. Então, além de remover a sua mãe Maaca do posto de rainha, para que ela não fosse rainha em Judá, ele desfez e queimou o ídolo horrível que ela tinha feito para Aserá. E lá em 1 Reis 15, 10, fala até onde que foi, na beira do ribeiro de Cedron, que ele desfez, ele acabou com esse ídolo. Ele teve o coração reto todos os dias, não foi só as obras dele que eram retas, o coração foi reto todos os dias da vida dele. E ele trouxe para a casa do Senhor as coisas consagradas, ouro, prata, os vasos consagrados para a casa do Senhor, e removeu todos os ídolos lá de Judá. Olha aqui, que maravilha que este rei fez. Porém, ele cometeu alguns erros, e a palavra do Senhor não esconde os erros que ele cometeu. Se nós lermos aqui, em 2 Crônicas 16, 7 e 12, eu até estou com a Bíblia aberta aqui, nós vamos ver os erros que Asa cometeu. Eu vou mostrar os erros, depois vou ler aqui, para que você confira
com a leitura da palavra de Deus. Por exemplo, ele confiou no rei da Síria, fez uma aliança com o rei da Síria. O rei de Israel, ele tinha uma questão lá com o rei de Israel. O rei de Israel estava contra ele, porque era o reino do norte, o reino de Israel. O reino de Judá era o reino do sul, Judá e Benjamim. Então ele teve ali uma contenda com o rei de Israel. E ao invés dele buscar o Senhor, ele foi buscar a ajuda do rei da Síria. Ele fez uma aliança com o rei da Síria e confiou no rei da Síria. Então o profeta Hanani, que era conhecido como o vidente, ele foi repreender, levar a palavra do Senhor para o Asa. O que Asa fez? Se indignou contra Hanani, maltratou ele, colocou ele na casa do tronco, que era uma prisão. E também está dito aqui, onde eu vou ler, que ele oprimiu alguns do povo. Ele oprimiu, ele foi opressor de alguns do povo. Fez injustiça aos seus irmãos, aproveitando que ele era rei. O resultado foi uma doença grave nos pés. E nessa doença, ao invés dele confiar no Senhor, buscar o Senhor, ele confiou nos médicos. Ele foi procurar os médicos ao invés de buscar o Senhor. Ele buscou os médicos primeiro. Resultado, com 2 anos que ele sofreu com essa doença grave no pé, ele morreu. Ele começou a sofrer com essa doença no ano 39 do seu reinado. E ele morreu no ano 41 do seu reinado. Aqui está escrito aqui em 2 Crônicas 16, 7 e 12. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Isso aqui é o profeta Hanani, o vidente, falando com o rei Asa. Porquanto, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente. Olha aí. Ele se indignou, primeiro ele confiou no rei da Síria, depois ele se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Está vendo? Olha o resultado aqui. O versículo 11 do capítulo 16 de 2 Crônicas. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu, e no ano 41 de seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte de perfumistas, e destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Triste, né? Ele poderia ser curado se ele tivesse consertado estes erros dele. Um homem que até certo ponto foi um homem de Deus, né? Olha o que esse homem fez. Ele tirou os sodomitas da terra, ele falou com a mãe dele, tirou a mãe dele lá de ser rainha, de ser rainha em Judá, queimou o ídolo horrível, a Aserá, removeu todos os ídolos. Ele agradou a Deus. O coração dele foi reto todos os dias, no sentido que ele não teve outros deuses. Mas no tocante à confiança em Deus, ele falhou, e o coração dele não foi reto nesse sentido. Eu não estou aqui falando contra os médicos, eu só estou falando da realidade, que os médicos são limitados.
Você vai procurar um médico, você não sabe se aquele médico está com boa intenção. Você não sabe se ele vai falar a verdade com você ou se ele está ali para poder ajudar os vendedores de remédio ou aqueles que ganham dinheiro fazendo exames. Você sabe? Eu não sei. Então nós temos que confiar em Deus. Se eu sentir alguma coisa, eu oro primeiro. Alguma dor, algum desconforto, eu me esforço e oro primeiro. E se eu souber de algum remédio natural, um chá, alguma coisa que a gente conhece desde criança, eu prefiro os remédios naturais. Eu confio muito mais nos remédios naturais, aqueles remédios que a avó da gente, o avô da gente sabia, o pai da gente sabia, ensinava pra gente. É um chá, é um remedinho caseiro. Eu acredito que os remédios naturais, eles são melhores, que nós sabemos, né, do que esses remédios feitos aí pela indústria farmacêutica, né? Mas não estou dizendo que o médico não venha a ser uma bênção. Tem médicos bons, com certeza, né? Tem médicos que são até homens de Deus também, pessoas que têm temor a Deus. Nós podemos procurar o médico, mas antes nós temos que procurar a Deus. A medicina, quando não erra, o médico, quando não erra e é bem intencionado, ele é uma bênção. Não é um anjo de Deus, vamos dizer assim, como alguns dizem, né? Mas nós temos que procurar a Deus primeiro. E não vai adiantar nós procurarmos a Deus também se nós não julgarmos a nós mesmos, porque Deus é justo, Ele é santo, Ele é puro. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, eu estou lutando para não pecar mais, para não cometer pecado. Eu sei que enquanto Jesus não voltar, eu vou ter essa natureza pecaminosa, eu vou cometer pecados, falhas, mas a palavra de Deus diz, não pequeis, então eu não quero pecar mais. Eu sou falho, sou pecador, eu posso pecar hoje ainda, amanhã, mas se eu pecar, eu vou pedir perdão a Deus e vou consertar. É isso que tem que ser a minha atitude. E tem que ser a sua atitude também, a nossa atitude tem que ser essa, nós temos que lutar contra o pecado, porque o pecado, ele traz doença, o pecado traz a morte. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, se nós queremos agradar a Deus, nós não podemos andar na carne, fazendo a vontade da nossa carne. Nós temos que andar em espírito, lutar contra o maldito pecado. Se uma coisa é errada, não vamos fazer. Quantas vezes eu já errei nessa minha vida? Erros graves. E eu sofri a consequência. Eu fui castigado. E eu chorei. E eu senti dor. E eu vi que não vale a pena pecar contra Deus. Não vale a pena fazer o que Deus abomina. Eu tenho 45 anos de idade. Eu já errei muito na minha vida. E sofri muito. E fui muito envergonhado. Ainda que eu esteja há 31 anos na igreja, sendo um cristão, eu cometi cada erros que eu nem falo. Eu tenho vergonha. Mas eu me arrependi. O tempo foi passando, eu fui amadurecendo na fé, eu me arrependi e não fiz mais. E hoje eu luto contra o pecado e exorto o irmão ou a irmã que está me assistindo a lutar contra o pecado, contra as coisas erradas. Não adianta fazer 7 coisas certas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas certas e fazer 3 erradas. Pesar na balança que vai ser mais pesado, né? Porém, ainda que fosse um erro só, ia trazer consequências. A consequência de Asa foi a doença grave nos pés. Tem irmãos nossos que sofrem acidentes e Deus sabe o porquê. Mas uma pessoa que está em pecado, conhecendo a verdade, pode sofrer um acidente, pode perder a vida prematuramente, pode cair em cima de uma cama e não levantar mais. Vamos ter temor a Deus. Eu estou pedindo isso a Deus. Tenho dito para o Senhor, Senhor, eu quero te servir com temor e tremor. Eu não quero errar mais. Não importa o meu passado. Eu sei que o Senhor já perdoou.
Eu quero andar da agora para frente, eu quero fazer as coisas certas. Eu quero agradar ao Senhor Jesus. Ainda que eu perca tudo, mas eu não quero perder a minha comunhão com Deus, a minha obediência a Deus. Essa tem que ser a nossa atitude, a fim de evitar condenação, juízo, muito sofrimento na nossa vida. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.